igreja é uma igreja abençoada por Deus, de homens e mulheres tementes a Deus, conhecedores da palavra, de oração, de jejum, de intercessão, de cuidado e de comunhão. Essa é a nossa igreja. Você é uma bênção de Deus. Mas nós vamos ministrar a palavra de Deus, mas eu quero, antes mesmo de ler, como eu fiz pela manhã, dar uma introdução para que vocês entendam esse chamado e essa convocação e esse termo que nós estamos dando de um culto de aliança. Bem, amados, nós, quando falamos aliança, nós falamos de compromisso. Nós cantamos, Deus é um Deus de aliança. E logo a seguir cantamos esse canto, Deus é um Deus de promessa, né? Ou seja, Deus é um Deus que faz promessa, e é um Deus que Ele faz a parte dEle no compromisso que nós assumimos com Ele, que Ele assume com nós. O problema é que nós não queremos muitos compromissos, nós só assumimos mais compromissos, ou compromissos que nós julgamos ser de suma importância, de extrema importância, porque a nossa realidade é que nós queremos fugir de compromisso, nós queremos que pessoas resolvam os nossos problemas, mas não queremos mais compromisso do que nós já temos que ter. Então aqueles que estudam já têm um compromisso com o estudo, e com a escola, tem que ir, aqueles que trabalham têm que trabalhar, então assumem o compromisso e faz de uma maneira muito comprometida. Então, quando nós falamos que Deus é um Deus de compromisso, as pessoas então querem um Deus de compromisso, mas um Deus que vá na sua casa abençoá-la de preferência, né? Então, é mais ou menos assim, não querem assumir um compromisso. E, amado, se você quer ter realmente isso que a pastora Andiara falou, né? Essa colheita, essa pesca sobrenatural, essa colheita sobrenatural, olhe para a palavra de Deus e observe os princípios dela. Eu não vou pregar sobre aliança, eu só estou explicando o que é, para falar da importância da comunhão. Amados, aliança é um compromisso assumido. E quando nós assumimos um compromisso, independe da nossa vontade. O compromisso, ele é mais forte do que a nossa vontade. É mais forte até, muitas vezes, do que nossa condição física. Então nós vamos trabalhar alguma vez arrebentado. Chegamos de madrugada de viagem, ou da casa de alguém, ou porque estava socorrendo alguém, ou porque estava passeando, mas às vezes dorme 3 horinhas, 4 horinhas, levanta arrebentado e vai. Sabe por quê? Porque temos um compromisso assumido. Então, muitos não querem ter aliança, ter um compromisso. Então, amados, é tempo de nós entendermos o compromisso. E eu digo, se você quer ter o melhor de Deus, se você quer realmente ter essa colheita maravilhosa, essa pesca maravilhosa, vamos olhar para a palavra de Deus e ver o que ela diz. E quando nós assumimos um compromisso com Deus, amados, esse compromisso também com Deus, no tempo que nós vivemos, no tempo da graça, da manifestação da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós assumimos um compromisso também ministerial. Deus permitiu que a sua igreja, ela fosse organizada em congregações, para que nós praticássemos algo que chama-se comunhão, unidade, para que o poder dele possa se manifestar. Por isso a palavra de Deus, ela diz em Hebreus 10, não deixeis a sua congregação, como é costume de alguns. Tem gente que fala, não, eu vejo uma pregação na internet, eu leio a Bíblia, eu oro, eu vou em qualquer igreja, eu sou abençoado. Amém, amado, você vai viver de bênção, mas você nunca vai ser uma bênção.
Você vai até receber milagre, mas você nunca vai ser um milagre nessa vida. Você sempre vai ser limitado, sempre dependendo não da sua fé, mas da graça e da misericórdia de Deus, que louvado seja Deus por ela, porque senão muitos já teriam sido exterminados, né? Mas, amado, então, nós precisamos entender isso. Veja, por que eu digo que é importante a igreja? Porque o Senhor Jesus disse, a palavra de Deus vai nos dizer que a igreja, ela é o corpo de Cristo representado aqui nessa terra. Aqui existe ainda um corpo de Cristo. Jesus esteve aqui, mas quando ele subiu, ele esteve aqui fisicamente, mas quando ele subiu em espírito, que ele passou a estar pelo Espírito aqui no nosso meio, entendendo que o mundo não pode vê-lo em espírito, pode até acreditar, mas não pode ver. Então ele instituiu a igreja, que é o seu corpo. O corpo, amado, serve para que ele seja visto neste mundo. Então o corpo de Cristo, ele representa o Senhor Jesus. Não somos pessoas perfeitas, mas somos pessoas em aperfeiçoamento, e pessoas que creem na palavra de Deus no Senhor Jesus. Então o corpo de Cristo é o próprio Senhor Jesus. Tanto é, amados, que Jesus, já morto, ressurreto, ele aparece ao apóstolo Paulo, e ele disse para Paulo: Paulo, por que eu sou o Jesus a quem você persegue? Paulo olhou assim, né, e falou: pô, bem, que Jesus que eu persigo? Eu não persigo Jesus nenhum, eu persigo um bando de louco que chama-se de igreja cristã, né? Eu estou perseguindo esse. Mas Jesus diz: você está me perseguindo, eu sou essa igreja que você persegue. Ô, amado, isso é forte, viu? Então, vamos entender o valor de uma igreja. A palavra de Deus diz que ele veio aqui, ele voltou ao céu, mas ele deu dons, ele repartiu dons aos homens. Por que dons? Porque ele não deu todo dom para um homem só. Não, amado, apesar que tem gente que tem todos os dons. Eu já vi alguém falar: eu tenho todos os dons. Eu falei: muito prazer, meu nome é Vilela, o senhor é Jesus, né? A pessoa pensa, amados, que não, nós precisamos da igreja, nós nos completamos uns nos outros, amado. Entendam isso, amado. Sabe, Deus, ele, por exemplo, quando ele criou o homem, ele repartiu toda a sua essência, ele repartiu, por exemplo, entre homem e mulher. Um pouco de Deus está no homem, um pouco na mulher. Características de Deus no homem, características na mulher. Essa característica tão amorosa de mãe, é uma característica de Deus, protetora, incondicionalmente protetora dos seus filhos, é uma característica divina que Deus colocou numa mulher. Essa característica do pai, de ser o provedor, de ser o supridor, de ser aquele que cobre, que guarda, que dá segurança para casa. É uma segurança, é algo de Deus, amado, é uma virtude de Deus. Então vamos entender, quando Deus instituiu a igreja, ele deu dons, ele deu capacitação que é do próprio Deus. Então, apesar dos nossos defeitos, nós somos pessoas que temos dons de Deus, e quando nós nos unimos, o Senhor é representado por nós. Tem gente que fala: não, mas eu busco Deus. Querido, você pode buscar a Deus, você pode ser uma pessoa, passar 10, 12 horas orando a Deus. Se você não estiver numa congregação, você está fora do propósito. Se você não estiver na comunhão, você está fora do propósito. Sabe por quê, amado? Porque nós não podemos servir a Deus só na vertical, sabe? Nós e Deus. Amado, sabe por quê? Porque na obra da cruz foi inaugurada a obra na horizontal. Então começa assim, a pessoa conhece Deus, começa a se relacionar com Deus, mas passa pela que é a horizontal, é o relacionamento dos irmãos.
Aí, se você for ver, é um caminho até a horizontal, e depois da horizontal o caminho é mais curto, né? Até o topo, até lá em cima. Então, amados, esta é a obra da cruz. Por isso Jesus, ele está ali de braços abertos, mostrando a importância do nosso relacionamento. E o que acontece, amados? Nós temos muitas dificuldades de relacionamento. O relacionamento humano está adoecido. Por quê? Porque as pessoas querem que as outras sejam iguais a elas. Elas querem que as pessoas façam para ela somente aquilo que ela quer que a outra faça. Amados, pessoas mudam. Lógico, nós vamos a cada dia sendo transformados. Esse dia eu conversava com a minha esposa, depois de casado aí, de se conhecer aí por tantos anos, vamos fazer aí 44 anos agora, daqui uns dias, agora em novembro, 44 anos de casado, mais 5 anos de namoro, 49 anos juntos aí, sabe, amados, a gente, tem coisa que a gente era tão diferente, que hoje é muito mais parecido em tantas áreas que nós hoje nos parecemos, mas ainda temos as nossas diferenças, vai se ajustando à medida que vamos nos relacionando, mas, amados, o relacionamento não é fácil, e como é tão poderoso, o inimigo não vai dar moleza, sabe? Então nós precisamos uns dos outros. Tem gente que diz, pastor, mas aquela pessoa tem tudo que eu não gosto, sabe? Mas pode ser essa que tem tudo que você precisa. Exatamente aquela que tem tudo que você não gosta, porque não é o que nós gostamos, é o que nós precisamos, sabe? Eu citei, quero rapidamente citar, ontem pela manhã, quando eu cheguei na reunião de oração, eu cheguei atrasado, né? Não vou explicar agora para remir o tempo, mas cheguei atrasado, esqueci da reunião. Quando eu lembrei, eu vim correndo, porque eu amo orar, principalmente sábado aqui, né? Com o pessoal. Cheguei, o Avelino estava ministrando as palavras, era umas 8h15, e ele ministrou ali uns 5, 7 minutos, tal, e depois ele falou, nós vamos ter uma palavra poderosa no final. E depois ele chegou para mim e falou, pastor, no final você dá uma palavra. Eu falei, meu, que responsabilidade é essa? Eu não sabia nem o que falar, eu já estava correndo, agitado, preocupado com o culto de hoje, como é que vai ser a organização, como é que vai ser, pensando muito mais na palavra. Eu falei, eu abro a Bíblia e falo alguma coisa, né? E amados, imediatamente, na hora que eu levantei ali do meu tempo de comunhão com Deus, que eu abri a Bíblia, eu abri logo em 2 Pedro, no capítulo 4, no versículo de número 12, pode pôr para mim, Ana Júlia, sabe, que vai falar justamente ali um texto de relacionamento, vai falar que o amor cobre multidões de pecados, depois chega no capítulo de número 12 aí, ou no capítulo 4, no versículo 12, vai dizer assim, falhou aqui, Ana Júlia, 1 Pedro, viu, eu falei segunda? Então muda para primeiro, tá, que vai dar certo. Amados, não estranheis estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, aí é para vos provar, como se coisa estranha vos acontecesse. Pode pôr o 13. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Tá bom, amados, veja bem, Deus falou comigo ali, sabe, naquele momento que eu falei, naquele momento de reflexão com os irmãos, amados, aí fala de relacionamento, e aí fala sobre provação. Irmãos, nós somos provados nos nossos relacionamentos. Deus, Ele nos criou perfeito. Deus fez cada detalhe. Porque quando você vê ali em Gênesis no capítulo 2 explicando como o homem foi formado, né, e formou o homem do pó da terra. Sabe, não é, Deus vinha criando tudo, haja luminares, haja animalias, haja, não, chegou no homem e não falou haja o homem.
Ele formou o homem, ele fez detalhe, ele colocou os detalhes, amado. Até esse meu narizinho torto aqui, ele dá que bonitinho. Ele dá uma entortadinha. Então, do pó da terra, ele amoleceu ali aquele pó e ele formou, moldou o homem. Ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele fez o homem. E aí, quando ele viu tudo tão bonito, aí uma vez perguntaram, Adão tinha umbigo ou não tinha umbigo? Porque ele não nasceu de uma pessoa, né? Eu falei, aí eu pensei, né? É que Deus, quando terminou tudo assim, ele olhou Adão, cada detalhe, aí ele colocou o dedinho, que bonitinho, aí ficou um buraquinho aqui na barriga. Então, Deus nos formou, porém, amados, nós, pelo pecado, fomos deformados, e Deus começou então, amados, nos remodelar, Deus começou então a nos recriar. Então não foi só lá, amados, desde o ventre da nossa mão, Salmo vai dizer isso, Deus nos teceu no ventre da nossa mãe, e nos formou. Sabe, Isaías gosta muito desse termo, né? Em 3 capítulos ele cita, olha, vocês foram formados por Deus no ventre da sua mãe. Depois ele diz, eu fui formado por Deus no ventre da minha mãe. E as pessoas querem fazer aborto e falar que um feto não é uma vida, né? É uma ameba. Então, sabe, amado, então nós precisamos entender que nós somos formados por Deus, mas o pecado nos deformou, e Deus está nos remodelando. Você está sendo remodelado, e essa palavra, não estranheis a grande e ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha tivesse acontecido. Amado, a prova que nós temos, sabe, como o ouro é provado pelo fogo, porque ali diz ardente, fala de fogo, né? A prova que vem é um dos nossos relacionamentos, amado. No relacionamento a gente é aperfeiçoado, e as pessoas nos ensinam, nós aprendemos a ser mais tolerantes, a sermos mais pacientes, a praticarmos aquilo que o Senhor Jesus tanto falou, perdão. Sem perdão não há salvação, amado. Sem o perdão de Jesus pelos nossos pecados, mas Ele já pagou tudo. Então por que Jesus, Ele falou, olha, quando você orar, você ora assim, olha Deus, perdoe sim os meus pecados, porque Cristo morreu por mim, assim como eu perdoo aos meus ofensores. Então, amado, o relacionamento, eu quero dizer, nos aperfeiçoa. E se pelo nome de Cristo você é humilhado, você é ridicularizado, você é exposto, sabe, você é injustiçado, que quer dizer vituperado, que nós lemos aí, bem-aventurado, feliz você é. Sabe por quê? Porque nesse momento, se você supera, se você não sai gritando, xingando, falando palavrão, chutando cadeira, jogando pedra, dando tiro, facada, então, se pelo nome de Cristo você passa por tudo isso, bem-aventurado você é, porque sobre você repousa uma unção especial de Deus, repousa a glória de Deus, porque você está sendo aperfeiçoado. Amados, nós estamos sendo forjados. Eu gosto muito da afirmação do Marcelo Pinto, né? Eu fui forjado no calor da batalha. Opa, que interessante isso, ser forjado, amado. Um ferreiro, aquelas forjas antigas, né? Que hoje o processo é o mesmo, só que é com maquinária, é por calor. Esquentava um pedaço de ferro bruto no fogo, tirava, punha em cima da bigorna e pá, 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 ia dando forma. Quando esfriava, amado, não adianta dar cacetada que vai estragar o ferro, estragar o ferreiro, ele põe de novo no fogo. Sabe? E eu lembrei, amado, amolece. E esse aquecimento é a anestesia. Sabe quando um médico, ele vai fazer uma cirurgia, hoje tem aquelas hack, né? Aquelas anestesias, ele dá uma anestesia, o cara está acordado, mas o médico está tirando um pedaço da pessoa, sabe? Está lá operando, e a pessoa está e está lá tirando um pedaço, não está sentindo nada, uma anestesia. Amado, e para nós sermos forjados, nós só vamos conseguir se estivermos aquecidos pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo amor, por uma paixão de Cristo. Essa é a anestesia que nós precisamos para Deus fazer e nos moldar como Ele quer. E eu quero dizer, para terminar, quando está batendo aquele ferro, aquele pedaço de aço, sabe, aquela matéria que não tem forma nenhuma, na cabeça
de quem está fazendo, ele já está enxergando o produto final. Eu vi fazendo espada, sabe? O cara fala, não, eu vou fazer uma espada assim, assim, até desenhava. Ele já tinha na cabeça tudo, pegava um pedaço de ferro, assim, punha no fogo e pá, 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 pá. E saía depois uma espada linda, ele fazia até os desenhinhos assim, né? Então, e Deus, Ele está te tratando, está usando pessoa. Deixa Deus te tratar, perdoa, chora. O choro dura uma noite, uma alegria vem pela manhã. Sabe, tem pessoa que vai acelerar, que é dura. Ela bate mesmo, mas esteja aquecida, porque sabe por quê? Deus te projetou, Ele já sabe aonde Ele quer chegar com esse tratamento. Então, se você é alguém que diz, mas aquela pessoa tem tudo que eu não gosto, pode ser que é essa pessoa que tem tudo que você precisa. Então aceite o tratamento em nome de Jesus, para que você aprenda a desfrutar do poder de Deus sobre sua vida. E eu quero, em 15 minutos, pregar o Salmo 133 e passar um vídeo para vocês de 17 minutos. Menos de 15 minutos eu vou pregar. Diz assim o Salmo 133, versos 1 ao verso 3. Ó quão bom e suave, soft, macio, agradável é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce até a orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Amados, eu tinha dado um tema, mas aí deram esse tema para mim, que eu gostei, comunhão para uma grande colheita. Esse é o tema dessa mensagem. Amados, eu já dei a introdução de compromisso de aliança, e hoje eu quero que você assume um compromisso com Deus e ministerial conosco. Assume uma aliança, ou com a sua igreja. Então, amados, na unidade da igreja está a plenitude. Amado, está a plenitude de Deus, como nós já mencionamos, está na unidade. Se não tiver unidade, se você não está na unidade, você vai viver de migalhas, amado. Deus não tem problema nenhum de dar as migalhas que caem da mesa para você. Você pode ser humilde e comer das migalhas, vai ser tão bom. Mas Deus quer que você se assente à mesa, um banquete. Deus quer que você tenha uma colheita sobrenatural. Então vamos seguir a direção, e a unidade, ela é importantíssima, por isso ela é dificílima. E Deus aqui nesse salmo, Ele vai falar de unidade, e Ele vai fazer duas comparações que mostram o poder de Deus que há na unidade, para que nós tenhamos uma grande colheita. O primeiro, amados, diz que a unidade é como a unção, o óleo é a unção, o poder capacitador de Deus, que desce sobre Arão, sobre a cabeça, sobre a barba, e toma conta de Arão inteira, um poder sobrenatural. Sabe, está falando do primeiro sacerdote que foi ungido na Bíblia, creio que está ali em Êxodo, né, que Arão já foi ungido, irmão de Moisés já foi ungido, sacerdote. Então ele é o símbolo da unção sacerdotal. Então está falando de uma unção sacerdotal, amado, e está falando com bom e agradável, e suave, e macio, e gostoso, e soft. Que os irmãos vivam em união, amado. É muito bom aos olhos de Deus. É muito bom no seu resultado, amado. Por quê? É bom porque, amados, ali há uma unção sacerdotal. E o que é um sacerdote? Para que nós entendamos o poder que Deus tem dado à igreja por intermédio da união, da unidade. Amados, aqui está falando de uma colheita espiritual. Por quê? Porque o sacerdote é aquele que tem a responsabilidade, que tem a unção, a capacitação com esse óleo que cai sobre ele, para poder, amados, trazer Deus. Ele ouve Deus, ele tem sensibilidade para ouvir Deus, ele ouve Deus, e o sacerdote é aquele que traz
a presença de Deus para o povo, a presença de Deus para as pessoas, e é aquele que leva também as pessoas até a presença de Deus. Isso é um sacerdote, e essa unção, amados, está sobre uma igreja unida. Nós temos, quando estamos em unidade, essa capacitação dada por Deus, essa consagração, porque unção também é consagração, dada por Deus, para podermos levar Deus uns aos outros, sabe? E ouvir Deus, e levar Deus, e receber Deus de outros que tem contato com Ele e que está unido conosco, e nós juntos podemos ir e levar ao mundo. Aqui está falando da primeira colheita, duas comparações. Uma fala de uma colheita espiritual para nós e para o mundo que está em pecado, porque o próprio Senhor Jesus diz: erga os olhos e veja, a lavoura está pronta, mas clame ao Senhor que mande trabalhadores. É a igreja unida que tem essa capacidade, a igreja que é trabalhadora, porque ela tem compromisso, ela tem responsabilidade, ela tem aliança de permanecer unida para poder buscar a glória de Deus. Às vezes nós estamos um pouco fracos, mas os irmãos estão clamando por nós, e nós ali estamos recebendo com Ele. Tudo bem, a gente não pode ser o irmão 6 horas, tem que ser o irmão que ora. Irmão, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Não, tem que ser os irmãos que oram. Mas, às vezes estamos aí enfraquecidos, e a gente passa um tempo aí sendo o irmão 6 horas. Mas nós somos abençoados, sabe por quê? Porque estamos em comunhão, e essa igreja, ela tem um propósito de comunhão, amado, para poder ganhar outras vidas, sabe, mostrar Jesus para outros. Então, esta unção sacerdotal para ganhar vida, para nos fortalecer, termos uma colheita espiritual e levar a colheita espiritual aonde quer que nós estejamos. Nós temos, quando estamos comprometidos. Às vezes, sabe, nós estamos bicudo, né, com algum irmão, mas a gente vai afinando o bico ali, e vai aperfeiçoando um ao outro, e vamos chegando aonde Deus quer. Sabe, amado, a palavra de Deus vai dizer, Pedro mesmo diz em 1 Pedro 2,9, vós sois o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido por Deus, para anunciar a virtude ou o poder daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, nós temos uma unção sacerdotal. Quando estamos em unidade com a nossa congregação, unidos com Deus e com a nossa congregação. Amado, estar unido é crer na direção que é dada. Não adianta você ficar sentado aí, ouve uma palavra ungida, maravilhosa, eu não acredito. Não sabe por que a pessoa fala que não acredita? Porque ela não consegue praticar. Eu não acredito nesse negócio de dar dízimo. Amado, resolva se aliançar. Simplesmente creia, porque senão você não está em unidade. Você só está aqui como um daquele da multidão que ia lá receber uma bênção, e multidões comeu ali da multiplicação dos pães. Mas onde é que está essa multidão? Onde é que estava depois da morte de Jesus? Que eram quase 5 mil homens, seguramente mais de 10 mil pessoas, porém permaneceu reunida somente 120. A palavra ainda é caprichosa, né? A multidão que permaneceu reunida era de 120 pessoas, né? Então, onde é que estava o resto? Por quê? Porque queriam uma bênção, estava na hora certa, no momento certo. Deus não tem problema nenhum de te abençoar, fazer um milagre hoje na sua vida, mas não vai mudar a sua história. Comeu o pão lá, matou a fome, mas não mudou a vida daquelas pessoas. Agora, aqueles que se comprometeram, que eles tiveram a história mudada, e graças a Deus, para aqueles 120, porque eles foram cheios do Espírito Santo em Pentecostes, e essa bênção chegou até nós aqui. E deixa eu correr que meu tempo está indo. Então, amados, a igreja unida, se você for ver ali na oração final de Jesus, em João 17, quando ele está indo embora dessa terra, que ele cumpre a missão, e ele ora pelos discípulos. Quiser por aí, pode pôr. Em 1 de João, capítulo 17,
versículos 20 a 23, sabe? Jesus está orando, ele ora pelos discípulos, ele dá um relatório ao Pai, e ele diz, eu não oro apenas por esses. Deixa ela por ali, 17 e 20 de 1 de João, enquanto isso eu bebo água. Não é a primeira? Mas desculpa, é João. João 16 já sabe. Parabéns. Está sabendo mais que o pastor. Em João 17, é porque a gente está correndo aqui com pressa. Eu não rogo, Jesus está orando. Nos últimos dias, 2, 3 dias antes da sua morte aí, eu não rogo somente por estes, pelos discípulos, mas por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, por nós, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. 22. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um. Olha, nós recebemos a glória de Deus na unidade, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que tens amado a eles como tens amado a mim. Amado, o mundo vai conhecer Jesus pela nossa unidade. Há um poder de Jesus dado a nós para isso. Então, a primeira colheita é essa colheita espiritual, ganhar almas para Jesus. A segunda, amados, colheita, ou a segunda comparação com a unidade que Jesus faz, como orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Amados, aqui, quando muitos não entendem, o Monte Hermon é um monte muito alto lá em Israel, e Sião é um conjunto de montes que cerca ali a região de Jerusalém, e é uma distância razoável, mas é próximo. E aí, o Monte Hermon, ele uma região seca, que quase não tem chuva, então esse Monte Hermon, ele está sempre coberto de gelo, e pela manhã, quando bate o sol, e vem então o vento, e sopra ali, leva aquela umidade, aquela que cai como uma chuva, e molha abundantemente os montes ali de Sião, e torna a lavoura, ou a terra, produtiva, faz com que haja aquilo que precisa para que a vida floresça e tenha uma grande colheita. Então aqui, amado, fala de uma colheita que nós pessoalmente temos nessa vida. Então, veja, muitas vidas, apesar de estarem na igreja, se esforçarem, como disse Andiara, trabalharem, sabe, até ganham dinheiro, mas não encontram, sabe, a lavoura que Deus quer que nós tenhamos, aquela que traz paz, alegria, prazer de viver. As pessoas, sabe, amados, muitas pessoas estão endinheiradas, estão afundadas em drogas e acabando com a sua vida. Então, amado, Deus tem para nós muito mais do que uma vida seca. Deus tem uma vida e uma vida abundante. Deus quer restituir tudo que foi roubado de nós. Então, você vai conseguir, se você viver em unidade com o corpo de Cristo. Amados, essa é a bênção da unidade. São duas colheitas, sabe? Grandes colheitas. Aqui, quando fala da terra regada, da terra molhada, está falando de uma grande colheita. E é tempo de você colher muito mais da presença de Deus, da alegria, do poder. Também colher coisas materiais, ver frutos do seu relacionamento com Deus, do seu compromisso com Deus, da sua aliança com Deus e da sua aliança ministerial. Amados, nós, nessa vida, nós passamos por grandes perdas, por grandes lutas. Infelizmente, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E se nós não nos levantarmos, sabe, e decidirmos estar unidos à igreja a despeito das perdas e das lutas, e decidirmos fazer a nossa parte, nós
não veremos, amados, não teremos a colheita que Deus quer que nós tenhamos. O inimigo, ele quer nos deixar estéreis, secos, sem frutificação, mas Deus tem prazer em nos direcionar, e como nós já ouvimos aqui hoje, Deus está nos direcionando para uma grande colheita. Deus tem coisas grandes para você. Faça sim a sua parte, mas não deixe de estar comprometido com Deus e com a sua igreja, porque assim funciona a palavra de Deus. Aí você vai ver a abundância não só de bens e de coisas na sua vida, mas a abundância de vida de Deus, porque o Salmo 33 vai terminar: aonde há essa unidade, aí o Senhor derrama a bênção e a vida para sempre. Você vai ter vida enquanto estiver aqui, e vai ter ainda a vida eterna, se você permanecer em unidade com a tua igreja. Nós vamos assistir um vídeo agora. Preste atenção, é um vídeo muito antigo, são 17 minutos, mas preste atenção, que ele fala muito acerca dessas duas colheitas que nós aqui estamos falando, das dificuldades que nós vamos enfrentar e do que nós vamos necessitar para essa grande colheita e do posicionamento que nós temos que ter. Então, o vídeo é antigo, às vezes a imagem não está muito boa, mas dá para entender perfeitamente. Então, vamos lá. Quem é que tem o vídeo aí para soltar? Apagar a luz. Sempre que Jesus queria atingir o âmago de uma questão, ele falava através de parábolas. Histórias que as pessoas nunca esqueceriam. Quando eu era criança, aconteceu uma coisa comigo que eu nunca esquecerei. Essa história que eu vou contar mudou minha vida para sempre. A colheita. Inspirado numa história verdadeira. Versão brasileira, Álamo. Bom dia. Obrigado por estarem conosco esta manhã. Espero que tenham dormido bem essa noite, porque eu dormi muito bem. A chuva de ontem foi exatamente o que precisávamos. O tempo hoje está bom, e se permanecer assim, nós teremos uma colheita maravilhosa. Muito bem, amigos, continuem conosco. Voltaremos em breve. Espero que todos tenham um ótimo dia. Crescer na fazenda foi uma grande experiência. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, nós fazíamos tudo juntos. Trabalhávamos duro no campo o dia inteiro, enquanto minha mãe preparava verdadeiros banquetes. Senhor, agradecemos pelas bênçãos concedidas, assim como pela comida que o Senhor nos deu. Amém. Amém. Vamos começar. Jerry, me passa o purê de batatas. A hora do jantar era o melhor momento da nossa família. David falava sem parar sobre ser um cowboy e Charlie, por outro lado, estava sempre nos fazendo rir. O jantar certamente era a hora preferida do meu irmão Bob. Eu sou Jerry, o mais velho. Eu tinha que tomar conta de todos esses garotos. Mamãe e papai estavam sempre muito ocupados. Mesmo assim, eles aproveitavam cada oportunidade para nos ensinar alguma coisa nova sobre a fazenda, sobre trabalho duro e principalmente sobre amor e respeito. Posso dizer que éramos uma família muito unida. Nossa fazenda era grande. Os campos de trigo iam tão longe que se perdiam de vista. Papai trabalhava duro plantando naqueles campos para que no final do verão o trigo estivesse maduro e a safra pronta para ser colhida. E ele dizia: garotos, quando a colheita estiver pronta, nós teremos que estar preparados ou poderemos perder toda a safra. Eu sabia como era importante a colheita e nunca duvidei nem por um minuto que estaríamos prontos.
Mas não era tempo de colheita ainda e na fazenda nós tínhamos muitos outros trabalhos para nos ocupar, como selar os animais e levar o gado para o pasto do sul. Cavalgar com o papai e o tio John era sempre uma aventura. E mesmo quando as coisas estavam além do que eu poderia dar conta, papai sempre acreditava em mim e de alguma maneira sempre dava certo. Uma vez que o serviço estava pronto, antes de voltarmos para casa, nós conversávamos, como homens, sobre o trabalho pesado, bons amigos e, é claro, sobre a colheita. Eu nunca deixava aquele pasto sem aprender alguma coisa importante com o meu pai e nunca deixava de levar alguma coisa especial para a mamãe. Enquanto nós esperávamos o trigo amadurecer, Charlie e eu ajudávamos papai a carregar o feno. Nós dois trabalhávamos tão duro quanto podíamos para ver quantos fardos de feno poderíamos carregar, pois quanto mais levávamos, mais poderíamos contar vantagens aos nossos amigos quando íamos para a cidade no sábado. Eu me lembro bem desse dia. Era um dia muito quente, mais quente do que o normal, mesmo para um dia de verão. E apesar de meu pai não ter se queixado, eu sabia que ele estava tendo uma daquelas dores de cabeça. Tudo bem, pai. Quando acabávamos de levar o feno, íamos direto trabalhar na colheitadeira para que ficasse pronta para a colheita. Sempre me maravilhava diante do quanto o papai podia fazer e eu trabalhava bem do lado dele. Como de costume, papai nos levou para passear no campo naquele fim de tarde. O pôr do sol fez tudo parecer quente e dourado. Papai costumava falar para Bob que Deus tinha pintado o céu daquela maneira só pra gente. Nós conversávamos sobre o nosso dia, sobre a época da colheita, que agora não demoraria muito a chegar. Papai disse que seria uma grande colheita. Foi um dia longo e eu dormi um sono pesado naquela noite. Tão pesado que eu não escutei o que estava acontecendo dentro da nossa casa. Na manhã seguinte, eu acordei com o som de vozes familiares. Fiquei surpreso porque era muito cedo. Ei, Charlie, acorda. Por que estavam aqui? O que está acontecendo lá? Eu pensei, o embaixo? que está acontecendo? Nada, vamos lá. Volto logo. Sim. Escutei mamãe e vovó conversando em voz baixa. Então, mamãe nos chamou. Jerry, Charlie. Dave, preciso falar com vocês. Aconteceu uma coisa com seu pai. Eu olhei nos olhos dela e sabia que era uma coisa ruim. Na noite passada, ele ficou muito doente. Nós tentamos ajudá-lo, mas não havia nada que pudéssemos fazer. Ele acabou morrendo. Meu pai se foi. Num instante, nossa vida foi mudada para sempre. As dores de cabeça dele, pensávamos que era só por causa do calor. Era como se o tempo tivesse parado. Foi tão doloroso que eu pensei que a dor nunca mais passaria. Senhor, sabes que este momento é muito difícil para nós, mas te agradecemos muito por estar aqui conosco. Mamãe fez o melhor que pôde para continuarmos. A hora do jantar era a mais difícil. Nós orávamos para que Deus nos desse força. Precisávamos um do outro agora mais do que nunca. Sentíamos muitas saudades do papai. Nos dias seguintes, nós ficamos ocupados demais. Tio John logo veio nos ensinar outros trabalhos. Cada um de nós fazia a sua parte. Até nossa amiga Amy veio nos ajudar. Andávamos pelo campo e conversávamos, tentando achar algum sentido em tudo aquilo.
Tudo bem. Que quando seu pai Foi precisava Amy de que me ajuda, lembrou que quando meu pai orava. precisava de Eu acho ajuda, que ele a gente orava. devia começar a E orar. isso é o que O que deveríamos vocês fazer. E nós oramos e conversamos sobre os bons momentos e tentamos olhar para frente. Mas tudo o que eu via eram problemas. Eu estava preocupado com a colheita que viria logo e, como meu pai dizia, se não estivéssemos prontos, nós perderíamos tudo. Eu não podia deixar isso acontecer. Eu não queria perder a colheita. Eu não queria desapontar o meu pai. Sendo mais velho, eu senti uma grande responsabilidade. Pela primeira vez na minha vida, eu estava realmente com medo. Eu orei a Deus para que mandasse alguém para ajudar. Pensei que as coisas iriam melhorar, mas só pareciam piorar. O tempo ficou quente, muito quente, e o trigo amadureceu mais rápido do que se esperava. Meus piores medos estavam diante de mim. Sem papai, não tinha ninguém para trabalhar no campo. Foi difícil, mas mamãe e nós não parávamos de orar. De manhãzinha, Charlie e eu estávamos no celeiro alimentando os cavalos. Eu adorava esta parte do dia, mas agora isso só parecia nos lembrar que estávamos mais perto de perder o trigo. Era comum o silêncio na fazenda, mas nesta manhã eu ouvi um som fraco e distante. Era um tipo de ronco que ficava cada vez mais forte e mais alto. Eu mal podia acreditar no que via. Estamos chegando na fazenda. Uma atrás da outra, grandes, enormes colheitadeiras. Parecia que o mundo inteiro estava vindo para nossa fazenda. Olha só! Aqui! Vem aqui! Começando pelo grande campo do norte, as rodas varriam o trigo para dentro das máquinas. Lado a lado, elas se moviam de um campo a outro. Enquanto eu via as máquinas descarregando o trigo dourado, eu lembrei do papai e das minhas orações, e então eu entendi que não estava sozinho. Todas essas pessoas tinham seus próprios trabalhos para fazer, mas vieram nos ajudar. Juntos, eles fizeram o que ninguém poderia ter feito sozinho. Em um dia, eles fizeram toda a colheita. A colheita estava feita, o trigo estava salvo, o campo estava limpo. Depois as famílias se reuniram na parte norte da fazenda para o maior banquete que jamais tinha visto. Eu fiquei maravilhado com a quantidade de pessoas que vieram nos ajudar. Era hora de celebrar. Todos participaram ajudando na colheita.
Até o melhor amigo de papai, Sr. Hanson, e o irmão de Amy, Tom, estavam lá. Mamãe mal podia acreditar como a tia Sally e a Sra. Johnson estavam se dando tão bem. E Harry Bender e o Sr. Sanders, não que eles não se dessem bem, é que eles não costumavam fazer muitas coisas juntos. Era como se alguma coisa muito especial estivesse acontecendo ali. Eu acredito que a colheita foi o que uniu as pessoas. Tio John contou que aquele dia o fez lembrar uma história da Bíblia quando várias pessoas estavam famintas para conhecer a Deus. Porém, não haviam trabalhadores suficientes que falassem dele para elas. Jesus disse: quando chegar a hora da colheita, orem para que Deus mande trabalhadores para ajudarem a colher. Foi o que fizemos com o nosso campo e este é um dia que eu nunca vou esquecer. Vamos orar. Gracioso Pai, agradecemos pelo dia de hoje. Ajudar com a colheita, de uma forma ou de outra, mudou completamente a todos nós. Era hora de nos unirmos. Era tempo de colheita. Eu até hoje vou à fazenda e ando pelo campo assim como eu fazia quando eu era criança. Estes campos foram meu mundo e as coisas que Deus me ensinou naquele verão, quando vi todos se unirem para colher o nosso trigo, ficarão comigo para o resto da minha vida. Agora eu entendo a lição da colheita. Existe um outro campo, o campo de Deus, cheio de pessoas que estão prontas. Da mesma maneira que a minha família orou para que alguém viesse nos ajudar a fazer a colheita, pessoas no mundo todo oram para que outras pessoas as ajudem a fazer a colheita espiritual nas suas terras, nas suas cidades, nas suas escolas. Para todo lugar que eu olho, eu vejo pessoas perdidas sem a mensagem do amor de Jesus Cristo. E a urgência que sentimos na nossa fazenda é a mesma urgência que existe hoje. Todos nós podemos fazer alguma coisa. Nós podemos orar, investir, falar de Jesus a um amigo, até mesmo ir para outra terra. Este pode ser o maior tempo de colheita espiritual da história e por isso mesmo, todos somos necessários. É hora de nos unirmos. E eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. É tempo de colheita. Hoje, Jerry e David são homens de negócios vivendo em Colorado e Montana. Bob é um pastor na Califórnia. Charlie está envolvido em missões no mundo todo. E mamãe está vivendo perto da fazenda em North Dakota. Todos eles ajudando na colheita espiritual. E você? Como você estará envolvido nesta colheita? É tempo de colheita. Colheita une pessoas diferentes. Pessoas que não trabalham juntas normalmente. Se nós ficarmos olhando para a nossa vida e para o defeito das outras pessoas, nós nunca vamos fazer aquilo que Deus quer. Há um poder muito grande. Sabe, as lutas são tantas. Perdemos pessoas, essa história é verídica, mas o que se mais chama atenção é a unidade. E é uma igreja. Ali é uma igreja. É um povo de Deus. Nunca a família deixou de buscar a Deus, apesar das grandes lutas. E Deus, tinha um momento que parecia que não tinha solução. Mas Deus veio e a colheita chegou. Eu queria que vocês ficassem em pé. Eu queria fazer uma oração antes de chamar os líderes de células ativas aqui na frente. Eu queria que você, aí no seu coração, na sua mente, fizesse um compromisso, uma aliança com Deus. Se é esse o seu coração, se você é desse ministério, com esse ministério, se você é de outro ministério, falar: Deus, eu vou estar aliançado com uma congregação, para que você participe, desfrute da colheita
e leve salvação à sua família e a tantas outras pessoas que estão perdidas e indo para o inferno. Senhor Deus e Pai, eu quero orar, Senhor, com a tua igreja. Eu quero abençoar esse povo, Pai, que participam dessa reunião, deste culto a Ti, Papai. O Senhor nos fala pela Tua palavra, o Senhor nos fala por intermédio deste filme, dessa história real, desse testemunho de vida desse irmão, desse pastor, meu Deus. Ó Deus, que o Senhor cubra agora esse povo. E aqueles que estão no seu coração, na sua mente, assumindo um compromisso, Papai, que o Senhor acredite como o Senhor sempre acreditou em cada um deles, Pai, que eles cumprirão com este voto. Eu declaro cada um aqui abençoado, a cada um desfrutando do milagre da unidade, dos frutos da unidade. Os milagres estão acontecendo e acontecerão muito mais. E eu declaro um povo comprometido, aliançado, um povo que vive e viverá os milagres de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.